Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série Milagres à Luz do Espiritismo. Vamos falar sobre a pesca maravilhosa, ou a pesca milagrosa, ou surpreendente, como alguns conhecem. O texto é de Lucas e ele diz que Jesus, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ele ensinava do barco aquela multidão que estava à margem. E quando acabou de falar, ele disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lança vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque mandas, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rodopiavam ali na rede. E eram tantos que eles fizeram sinal lá para os companheiros que estavam num outro barco para que eles fossem ajudar. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique, os dois. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Porque era um espanto tão grande que se apoderara dele e naturalmente de todos os que estavam ali por causa da pesca que eles haviam feito. Isso está em Lucas 5, 3, 9. É bom lembrar, perceber que o povo, ele cercava Jesus, sempre atraído por o magnetismo do seu verbo, cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade muito iluminada. Lucas nos diz, nesse trecho do Evangelho, que na ocasião, Jesus estava sendo muito assim, assediado mesmo por aquela multidão que queria detê-lo. E não queria que ele fosse embora. E ele explicou que ele tinha que ir para outras cidades também, pregar o reino. E foi nesse momento que ele, já ali na margem, entrou na barca de Simão e pediu para esse humilde pescador, que ainda não era o apóstolo, né, que ele se afastasse um pouco. E então, um pouco mais livre do povo, um pouco mais distanciado, foi quando ele pregou, começou a sua pregação. E é natural que Pedro e seus sócios, Tiago e João, ficassem espantados. Eles não eram capazes de imaginar que, sob a ordem daquele moço, desconhecido, mas que era Jesus, fosse possível, após uma insana lida a noite inteira, eles, sem conseguirem colher peixe algum, após essa determinação desse moço, acontecesse essa pesca, assim como que por engano, encanto, assim, uma coisa realmente miraculosa. Agora, nós sabemos, da luz do espiritismo, que não é uma coisa miraculosa se nós entendermos que Jesus, na sua elevada evolução, ele tinha o poder da dupla vista. E isso foi demonstrado em vários atos da sua vida, principalmente aqui nesses milagres. A dupla vista é uma faculdade pela qual quem possui, ela vê e sente além dos limites do sentido humano. Ela percebe onde existem as coisas além da sua visão física, além daquela visão ordinária dos sentidos, como se fosse assim uma miragem. Isso está lá no Livro dos Espíritos, está na Gênese, e vários relatos, inclusive de pessoas que conseguem quase que enxergar os órgãos internos, localizando ali onde se encontra a necessidade de um tratamento. Existem várias situações da dupla vista, como aquela vista à distância, os pressentimentos, a capacidade de enxergar através de objetos opacos, através de paredes. São várias características da dupla física que pode se manifestar e não necessita que a pessoa esteja num estado de sonambulismo ou num estado de transe. Para Jesus, na verdade, esse estado era quase que um estado normal, dessa visão além, desse sentir além dos sentidos físicos. E é lógico que nenhum milagre ou ato da vida de Jesus se passou em vão. Ele sempre contém profundos ensinamentos para a nossa vida. Segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, o espírito humano, ele é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. E à medida que nós seguimos as indicações de Jesus, é onde nós vamos realmente encontrar a colheita farta dos valores verdadeiros, importantes
e imperecíveis da nossa existência e do nosso processo evolutivo. Que possamos seguir, então, nesses ensinamentos, nessas indicações do Divino Mestre, do pescador de almas, do nosso Mestre Jesus.